Sucedeu, pois, que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo: Tomai daqui do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem. E disse-lhes: Passai diante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão. Levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, assim que estas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado, levantando 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. E levantou Josué também 12 pedras do meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes, que levavam a arca do tinha ordenado a Josué, e apressou-se o povo e passou. E sucedeu que assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor, os sacerdotes, à vista do povo. Senhor Jesus, nos ajude para que nesta noite o Senhor possa falar com toda a liberdade aos que se encontram aqui para adorá-lo. Estamos adorando, estamos em sua presença. Mas, Senhor, nesta oração quero colocar diante de Ti exatamente o que Elias falou. Elias disse que as coisas grandes que Deus fez com o seu povo nunca ficou no esquecimento. E ali aonde Deus se manifestava, ali onde havia um grande evento, Deus deixava um sinal como memória, para que outras gerações que viessem conhecessem as obras que Ele fez. Nós sabemos que tudo quanto o Senhor fez
nada ficou no esquecimento. O Senhor nos trouxe neste tempo, o Senhor nos trouxe nesta era final e tem nos revelado todas as obras que o Senhor realizou no passado. E nós oramos, pedimos que o Espírito do Senhor nos ajude nesta noite a compreender que a maior obra que está sendo realizada é essa hoje, que está consumando todas as coisas. Ó Deus, nós pedimos estas coisas, nós pedimos em oração isto, em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar, amados. Eu quero abreviar um pouco o meu tempo, né? Porque eu tenho bastante coisa para dizer, mas também o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que a gente não despeja tudo que temos de uma só vez, porque nós sabemos que atropelar o tempo e correr para passar um assunto não é produtivo, não é bom. E a gente então passa aquilo que Deus coloca diante de nós, a inspiração que Deus dá para a gente começa a trabalhar e a mostrar exatamente o que Deus tem dado. E vamos lutando com aquilo, passando aquilo para a igreja, até o ponto, né? E a gente sente pelo Espírito que a igreja assimilou aquilo e a igreja foi ajudada com aquilo. Por isso, o profeta pregou esta mensagem chamada Os Memoriais Testados pelo Tempo, e eu quero tomar uns 3 parágrafos desta mensagem aqui para a gente meditar sobre isso um pouco nesta noite. Então, aqui está vários parágrafos, mas eu gostaria que nós passássemos a pensar aqui no 40. Ele faz uma recordação, e eu creio que esta recordação não foi para aquele momento, mas para todos os dias, todo o tempo, enquanto houvesse um eleito. Veja bem, nós lemos Josué 4. Você percebe que Josué deixou um sinal, um memorial, como está escrito na Bíblia. Passou o Jordão fechou, tudo acabou? Não. Deus estava concluindo uma obra. Deus estava encerrando uma parte da promessa de mais de 400 anos, digamos assim, 400 e quase 500 anos, porque Israel saiu do Egito com 430, tá? E ficaram mais 40 no deserto. Então dá quase 500 anos que Deus tinha prometido para Abraão em Gênesis 15. Deus nunca esqueceu daquilo. Nunca Deus esqueceu daquilo. Mas a obra final, vamos falar da obra final. Né? Quando Deus levantou um homem para terminar aquela obra, para encerrar aquela obra, tirar o povo de uma situação para colocar na outra. Você sair do deserto para entrar em uma terra de casas, de habitações, de plantações, a diferença é muito grande, não é? Você sai do deserto escaldante, você come maná todo dia, mas tem uma terra ali na frente, que você vai ter experiência naquela terra de plantar, de colher
aquilo que você plantou. Israel ficou 40 anos sem plantar um pé de trigo. Não faziam nada. Eles tinham que sempre caminhar. Eles tinham que sempre caminhar no deserto, enfrentando inimigos. Era muito bem organizado, não era assim uma coisa bagunçada, não. Cada tribo tinha uma bandeira, cada tribo tinha um capitão, era bem organizado. Mas o fato de plantar, de criar animais, eles não tinham como, vai pastar o quê? O que um animal vai comer no deserto? Então, aquilo foram os seus longos 40 anos. Mas quando Deus deu a primeira oportunidade para eles recuaram. Qual foi a primeira oportunidade? Logo que Deus libertou eles, logo que eles foram justificados e saíram do Egito, então eles chegaram bem de frente à terra. Eles chegaram no lugar que era coberto de palmeiras. Eles chegaram no lugar chamado Cades Barneia. Eles viram a terra. Eles viram a palavra. Estão me ouvindo? Eles ouviram a palavra. E tinha um pregador lá que deu a palavra para eles. Tinha 10 incrédulos, mas tinha 2 crentes para rebater o que os incrédulos estavam pregando. Tá? Você observa então que a oposição era grande, mas eles estavam diante da terra, eles viram a terra, eles viram a mensagem, eles comeram a mensagem, alimentaram da mensagem. Porque eles não foram até lá, mas veio até eles. Eles não entraram na terra, mas o que a terra tinha veio até eles. Aqueles homens que foram ali comissionado por Moisés para ir lá. Então, tinha 2 crentes lá. Tinha 2 que olhavam para a palavra e diziam, isso é como o Senhor disse. 10 diziam assim, primeiro chegaram com uma história, que a terra era muito boa. Mas de repente eles mudaram o sermão e disseram, não, a terra consome os moradores, tem gigantes. Então pregaram uma mensagem negativa, que apavorou. A mensagem que Deus tem nos enviado, apavora muita gente. Mas quando você tem o mesmo espírito que estava em Josué e Caleb, isso te encoraja. Isso te anima, porque o Deus dos céus enviou esta palavra e tinha um endereço para ela. E o endereço dela é a semente, é você. Não foi para um grande sistema organizado, não foi para o velho mundo podre caindo aos pedaços no pecado, mas Deus tinha um lugar para trazer a sua palavra, ele tinha alguém para manifestar a sua promessa. Por isso que o Senhor Jesus disse, e os tímidos não herdarão o reino dos céus. Tímido, na expressão bíblica, os medrosos. Sabe, aqueles que, o negativo, medroso, tem medo de tudo. Você não vai encontrar nenhum homem na Bíblia, filho de Deus, ungido de Deus, que um dia correu da luta. Morreram por aquela causa, mas honraram o seu Deus. É isso? Daniel na Babilônia era o sábio da Babilônia, doutor da Babilônia. Quem quisesse conhecer o futuro e o que Deus ia fazer, tinha que ir a Daniel. Mas ele estava pregando para um povo que nunca ia se converter, minha gente. Ele estava lá com o povo de Judá, e não para os babilônicos.
Tinha o Sadraque, Mesaque e Abidnego, 3 judeus. E o diabo quis colocar eles à prova, negar a fé deles, negar a palavra. Vou colocar esses 3 homens diante de uma fogueira que destrói tudo. E vou fazer eles adorar o nosso Deus e não o Deus de Judá. Foi frustrado o plano do diabo aí. Mostraram que cria naquele Deus. E para mostrar que eles criam naquele Deus, eles tinham o quê? Uma prova por diante. Você só prova a sua fé quando vê uma prova. Nós só manifestamos as obras através da fé quando temos obras para realizar. Quem tem obra nesta hora, a não ser esta igreja? Quem tem uma obra para se entregar diante de Deus agora, a não ser os que receberam a mensagem, creem na mensagem e vivem a mensagem? Ou você pensa que Deus vai perder tempo com pessoas desencorajadas, frustradas, amedrontadas? Não. Se Deus teve um Josué lá naqueles dias, este povo aqui Josué foi o representante desse povo. Se Deus tinha Sadraque, Mesaque e Abidnego naqueles dias, então Deus tem gente hoje. Se Deus tinha um profeta naqueles dias na Babilônia, que podia revelar o escondido, o oculto, então Deus também enviou um profeta nesta Babilônia para revelar o oculto e o escondido. Se Deus tinha um Daniel lá, ele teve um Elias para os nossos dias. Se Deus encorajou aquele povo lá, encoraja esse povo aqui. É a mesma palavra, é o mesmo Deus. Agora, você já parou para pensar? Depois do indivíduo ver a mensagem, que coisa boa, a mensagem é maravilhosa, ela tira todo o engano da gente bíblico, ela revela para a gente como ser batizado, como servir a Deus, é maravilhosa a mensagem é maravilhosa até reticências. Até que Deus te dê uma prova para ver se você realmente crê nisto. Ninguém vai chegar no céu sem cicatrizes de batalha. Por isso, que Josué, se você ler o histórico disso, ficou um dia inteiro o Jordão parado. E segundo o irmão Brana fala aqui, que não tinha espaço para manter aquelas águas paradas por um dia, por 1 hora. Que o volume de água era muito grande. Era um tempo de enchente. Pois Deus parou o Jordão enquanto não passou o último água. O Jordão não fechou. Josué disse, vocês estão vendo isso? Então, cada homem que está passando aqui, no rastro do sacerdote, pega uma pedra e sai do outro lado. Eles pegaram uma pedra. Aí Josué chegou e disse, agora cada sacerdote, onde você pôs o seu pé, pega essa pedra e põe nas costas. Você pode ler o texto, que foi 12 pedras que homens das tribos levaram, e mais 12 de sacerdotes que tinham o pé em cima dela. E chegaram lá de lá e fizeram um montão de pedra. Dormiram aquela noite com aquelas pedras. Levou a pedra e guardou. Jacó usou como travesseiro, né? A mesma pedra lá em Gênesis 28 que Jacó usou como travesseiro. E aquela pedra fez Deus descer. Aquele lugar não tinha nome, mas quando ele acordou, ele já disse, dormi na porta do céu e eu não sabia. Pegou a pedra que ele tinha, pôs a pedra de lado, pegou o azeite e derramou sobre a pedra. Disse, este lugar chama-se Cidade Luz.
depois traduzido Betel. Lá ficou o quê? Ficou uma memória lá. Um dia, aquela pedra que era Cristo, representada lá, um dia aquela pedra ficou diante de uma multidão no Jordão. E o Espírito desceu sobre ela. Então Jacó derramou azeite na pedra. E Deus derramou azeite sobre a mesma pedra no Jordão, que era Cristo. Sobre ele veio o Espírito Santo. Que gesto! Você está entendendo? O que Jacó fez em sombras, lá atrás, ungindo uma pedra, essa pedra era Cristo e um dia seria ungida pelo Espírito Santo no Rio Jordão. As pequenas palavras não são pequenas palavras que os profetas falaram. Quando se cumpriu, era algo tremendo. Quem entendeu isso? Quem viu isso? Quem viu Zacarias profetizar que no tempo da tarde a luz ia brilhar? Pode ler isto, e pode ler Atos 2:38, e pode ler Lucas 17, que não sabem nada. Lucas 17 está para se cumprir, quando já faz quantos anos que se cumpriu? Como eles perderam, como estão lá atrás, que luta, que dificuldade, nada sabem. Mas Deus chega para um homem letrado e fala, Lucas 17, a partir do 20 até o 29, já está no passado. Mateus 24, 29 está no passado. Apocalipse 10, 7 está no passado. Apocalipse 10 está no passado. Já está cumprido. Amém? Mas quem pode ver o acontecimento? Mas é assim mesmo, temos 40 milhões de desempregados, talvez vá para 50 aqui os dias. Qual o problema? Nós temos uma pandemia espalhada por aí. Tem gente morrendo, mas se mata muito mais pessoas que morrem agora que em tempo de guerra. E as pessoas estão, nós vamos sair dessa, e vamos arrumar uma vacina, e vamos acabar com isso, e vamos levantar a economia, vamos voltar à velha vida, e vamos beber, e vamos fazer farra, vamos voltar à velha vida. E o eleito diz assim, Deus, derrama o juízo na terra. É isso mesmo que nós queríamos, estamos vendo a palavra se cumprindo. Amém. Que diferença entre um revelado e quem não conhece a palavra? Pedra, leva essas pedras para lá. E coloque ela aqui agora. Para quê? Porque vai vir outra geração, vai vir outras gerações por diante, e quando você... por que esse montão de pedra aqui? Sabe por quê? Porque o Jordão abriu. O comandante era Josué. Israel ficou 40 anos no deserto, mas ele passou aqui, e o Jordão saiu da frente deles. Era um memorial, nunca foi apagado aquilo. Passaram todos os tempos do Velho Testamento, entramos para 2000 anos nas eras da igreja, e aquilo que Josué fez está vivo. O que é passar? O que é atravessar? Transpor o Jordão. É sair de uma condição, é sair do deserto, é sair de um lugar de morte, para entrar em uma terra que tem árvores, que tem pastagens, que tem boas águas, boas edificações, uma terra que você lança semente e ela produz. O que é sair do deserto hoje, do deserto espiritual, é sair de um sistema morto, é sair de um sistema que não tem vida, que não pode dar nada para você, entrar para uma terra que tem pão, que tem comida, que tem água, que tem revelação, que tem profeta, que tem ressurreição. Amém.
É a terra que nós entramos. Cadê o gigante? Pergunta para Josué onde eles estão. E Josué vai dar o endereço dele para vocês. Pergunte para um eleito onde está o seu inimigo. Ele vai te mostrar onde ele está. Amém? Saíram de um deserto, 40 anos de peregrinação e sofrimento, pela rebeldia deles, todos eles morreram. Eu quero mostrar rapidamente para vocês que isso está acontecendo conosco. Mas nós não... Tentando completar uns desafios. Peguei um tema aqui e esqueci desse negócio aberto. Deixa eu fechar isso aqui. Pronto. O celular aqui é enxerido, né? Quer falar comigo. De vez em quando eu esqueço do som, ele abre a boca aí. Então quer dizer que Deus hoje não está tirando a gente do deserto para uma terra produtiva, de edificações, de casas. E lá foi uma sombra. A pedra de Jacó foi uma sombra. Mas aquilo foi uma coisa que não pode apagar. Ficou na memória. Porque era a palavra. Tá? E quando passou do lado de lá, tinha uma geração que não era circuncidada. Josué pegou pedra, faca de pedra, e circuncidou aos que estavam de lado de lá. Eles não podiam permanecer na terra sem ser circuncidado, e circuncisão aponta para o Espírito Santo. Ninguém vai ficar nesta mensagem sem o Espírito Santo, porque essa é a terra de Deus. Essa é a terra da ressurreição. Essa é a terra do rapto. Essa é a terra da vida eterna. Essa é a terra do céu. Para permanecer nela, tem que ter o Espírito Santo, ser circuncidado, senão não vai até o final. E o Espírito Santo hoje é um ensinamento tão desprezível na igreja, né? Que todos acham que tem. Todos acham que tem. Eu te aconselho a examinar um pouco melhor. Se realmente você tem. Isso vai te ajudar. Não estou duvidando que você não tenha. Mas é bom você fazer uma consulta se você tem. Se você não tem o Espírito Santo, não haverá ressurreição para você. É melhor pensar. Esse é um caso muito sério. A hora mais séria de toda a história do homem na terra, desde o Éden é hoje. As pessoas não se despertam. Elas não acordam. Porque lá no Éden tinha um tempo para frente. Depois do dilúvio, tinha mais um tempo. Dispensações. Mas todas as dispensações terminaram. Daqui, escute, daqui só tem dois destinos. O céu ou o inferno. Não haverá outra dispensação. Tudo está encerrado. Isso é muito sério. Não tem hora mais séria do que essa. E as pessoas estão gostando, sabe? Desta hora aqui, maravilhoso, né? É tempo de muita comida, é tempo de finas iguarias, é tempo de celular, é tempo de internet, é tempo de aviões, é tempo de nave espacial, é tempo de luxúria. Tem tudo para a sua carne se deliciar. É prazeroso. Mas tem um caminho para você passar. E diz o profeta Isaías que o imundo não passará por ele. Mas esse é o alto caminho que nem os loucos errarão. Talvez seja um deles. Agora eu devo ler, né? Mas Deus parou a correnteza, amém? Oh, eu amo isso. Segurou a correnteza e o rio se deteve ali até que eles atravessassem.
Então Deus disse a Josué: queremos fazer um memorial para isso. Vá, envie o israelita, um de cada tribo, e peguem 12 pedras e construam um memorial. E esse memorial será para que quando seus filhos passarem por este caminho e perguntarem: por que estas pedras estão aqui? E vocês deverão lhes contar a história de como Deus parou o Jordão. Esta é uma maravilhosa memória. Eu espero um dia poder olhar para aquelas pedras em um futuro próximo, que elas ainda estejam colocadas como memorial. Olha para quem? Onde estão essas 12 pedras? Vamos começar lá atrás, com 12 homens levantados por Deus, que é o sustentáculo da igreja, a coluna da igreja, a primeira era da igreja. Deus começou com 12 homens, 12 apóstolos, e daqueles 12 homens partiram-se longos anos por diante, e aquele ensinamento nunca apagou. 2000 anos de ensinamento. Eu estou pregando o mesmo evangelho que Paulo pregou nesta noite. Eu estou batizando o mesmo batismo dos apóstolos. Temos o mesmo Espírito Santo do dia de Pentecostes. É o memorial, isso não apagou, o tempo não apagou, está marcado isso nas Sagradas Escrituras. O mesmo Deus que trabalhou com aqueles homens trabalha hoje. Ele não mudou. Ele não mudou. Se lá, na primeira era da igreja, aquela igreja fez proezas, abriu porta da cadeia, e Deus enviou o terremoto, levantou os mortos, Deus tem feito a mesma coisa nesse tempo conosco. Isso, o tempo não apaga. O tempo não apaga o que Deus faz. É uma memória, é um memorial eterno, tá? Deixa eu caminhar com vocês um pouquinho aqui. Vamos lá. Escute isso. Há não muito tempo, ali, na Austrália, a grande Austrália, que está sob o domínio da coroa britânica, é como a África do Sul, a caminho da Austrália, em Sydney. Há uma cidade bem grande ao redor da Bahia ali. No momento, ou seja, no entanto, eles queriam construir uma ponte que atravessasse do norte de Sydney até o sul de Sydney. Eles haviam chamado por todo o país arquitetos, construtores de pontes para fazer a travessia, pegar esse serviço. Assim que chegaram lá, descobriram que o fundo daquele mar era areia que se movia, areia movediça, e nada podia parar ali. Eles testaram, sondaram e se foram. Eles disseram: não, nós não assumiremos o risco, nem tentar construir tal ponte. Ela não pode ser construída. A Austrália lançou um chamado ao redor do mundo. Eu tenho a ponte aí na imagem e a data dela. Foi a maior ponte do mundo. Tinha 139 metros de altura, 500 de comprimento, 49 de largura, em forma de arquiteto. Quem fez essa ponte é um engenheiro chamado Ícaro Lopes Walker. Ele foi que enfrentou o desafio, este homem. Era um britânico. E houve um chamado.
esse homem veio, esse engenheiro veio, fez todas as pesquisas e disse: eu assumo isto. Tinha um homem lá no céu e não tinha, fez uma chamada geral. Não tinha um homem para redimir o outro. Não havia salvação em hipótese alguma. Estávamos condenados aos dragões da terra. Aí apareceu um homem. Não foi Ícaro Lopes Walker, mas foi um homem chamado Jesus Cristo. Diz: eu assumo o desafio. Eu assumo este desafio de pagar o preço por cada um deles. Que ninguém pode, mas eu assumo. Ele sabia o que ele estava falando. Agora, deixa eu ir adiantando o assunto para vocês, porque ele é longo. Ele tinha visão. Antes que um homem possa ter reputação, antes que um homem tenha reputação não é ser um advogado, reputação não é ser um grande potentado, um rei. Reputação é um homem que não causa problema para a sociedade. Se ele mora num casebre e come farinha com rapadura, que é um alimento escasso no Brasil, mas você viu o que ele tem, o caráter dele. E disse: antes que um homem possa ter reputação, ele tem que ter visão do que está fazendo. Bom, muito bom. Que Deus ajude. Ter visão do que está fazendo. Eu pergunto: você tem visão do que você está fazendo? Você tem visão da fé que você tem recebido? Você tem visão desta mensagem? Você sabe para onde está te conduzindo? Esta mensagem te enquadrou? Mudou você de vida? Mudou a sua velha e emporcalhada religião para algo perfeito? Porque a pior coisa é misturar mensagem com religião, hein? Isso é muito ruim, isso é muito ruim. Esta é a razão porque é um céu para irmos. Esta é a razão para termos uma reputação como cristãos. Nós sabemos o tipo de material que foi empregado nesta construção: o sangue de Jesus Cristo. Isto é certo, o sangue de Jesus Cristo está nesta construção. A mancha de seu sangue lavou todos os meus pecados. Ele me tirou dos becos do inferno e me fez seu servo. Então eu creio nele, assim eu passei da morte para a vida. Cada crente passou por isto, porque eles têm confiança e creem nesse grande construtor, nesse grande arquiteto. Ele não é arquiteto de grandes templos, ele é arquiteto daquele corpo que te espera lá. Um arquiteto perfeito. E diz: agora, quando o homem assumiu aquilo, a primeira coisa que ele fez para ter certeza de que estava certo foi descer lá e dizer. Agora, antes de começar esta ponte, nós temos que alcançar uma base sólida. Antes de você alcançar o céu, volte lá atrás nas 12 pedras de Josué, volta lá atrás na era de Éfeso, alcançar uma base sólida, a palavra. Alcançar uma base sólida, temos que ir até lá. E ele sabia que embaixo daquela areia estava o seio da terra, que era uma rocha sólida.
Ele tinha visão ou não tinha? Todas as empresas construtoras de ponte no mundo chegou, não, aqui é areia que morre para todo lado, não vai sustentar essa ponte. Esse homem chegou e disse, olha, por baixo desta areia tem uma rocha. Ela vai sustentar essa ponte. Ela é sólida. Por debaixo da areia, desta fé manufaturada, desta religião manufaturada, dessa religião fraca, essa religião débil, essa religião anêmica, por baixo tem uma rocha sólida para sustentar você, sustentar sua fé, apagar a fornalha, abrir Jordão, parar filisteus, parar o inferno, parar tudo. Ou nós estamos nessa rocha, ou estamos numa religião de areia movediça. Onde nós estamos nesta noite? De areia movediça eu saí. Da vida dissoluta eu saí. Do engano nós saímos. Para ir aonde? Estabelecer a nossa fé abaixo da areia movediça, numa rocha chamada Jesus Cristo. Ele sabia que embaixo daquela areia estava o seio da terra, que era uma rocha sólida. O que ele fez então? Conseguiu enormes bombas e fez descer grandes tubos até lá embaixo e sugou toda aquela areia movediça com essas bombas até alcançar a rocha sólida. E quando ele atingiu a rocha, ele colocou grandes parafusos lá e deixou-os fixos. E ele fez isso com cada um, tá? Ele fez isto com cada um. Se ele tomou todo esse cuidado para ter certeza que aquela ponte estaria segura, quanto cuidado você acha que Deus teve de tomar para garantir que sua igreja estivesse segura? Isso não faz a gente pensar? Isso não te encoraja? Isso não tira todo o medo, covardia? Ele desceu nas areias movediças do inferno. Ele subiu com o poder da ressurreição dentro dele. E deu isso a mim, deu isto a você. Ele não ia te colocar no lugar de dúvida. Ele não iria te dar certeza que há uma casa do outro lado, que há uma ressurreição para os santos. Ele fez a obra perfeita. Ele não é um rei irresponsável. Ele não fez uma casa para desmoronar. Não, ele fez uma casa eterna para te colocar lá. Você acha que o nosso Deus é tão pequeno assim que pode vacilar, está com medo de alguma coisa? Mas vejam bem, há um memorial. Sim, senhor. Sim, senhor. Há um memorial da morte de Cristo. Este é sua igreja. Algumas pessoas não querem viver isso, outras viverão. Mas é um tempo de teste. Deus testando as pessoas hoje para seus memoriais. Esse engenheiro, toda a peça desta ponte, cada parafuso, cada pino, ia para o laboratório e passava por raio-x e provava que não tinha nenhuma bloca por dentro e que era material sólido. Ele não pôs um parafuso, ele não pôs um pino nesta ponte, não deu um cordão de solda, sem que aquele cordão de solda passasse por um processo de raio-x para ver se não ficava rachadura. Provou tudo, tudo provado. E Deus me chamou, te provou para pôr nesta ponte, para pôr nesta obra
Deus se colocou no laboratório dele e começou a sondar isso para ver se não tinha trinca, se não tinha rachadura, se era uma obra boa, se era uma peça boa. Ele viu que você era perfeito, era uma obra perfeita, e disse: vou colocar na minha obra este homem, esta mulher. Amém. Aleluia. Você não está contente por ser uma peça aprovada para esta obra? Glória a Deus. É assim que Deus faz com sua igreja. Ele lhe dá provas, e mais provas, testes e mais testes, uma prova após outra, um teste após outro, até que a vida de Cristo seja refletida em sua vida. Até que você se torne pacífico, sóbrio, manso, gentil, humilde, preparado, submisso, disposto a virar o seu rosto das coisas do mundo e olhar diretamente para o Calvário, para aquele que está batendo. Pois bem, meu Deus, Jesus Cristo veio do céu de glória, da glória até aqui para construir uma igreja. E o material que ele está colocando nela é testado pelo tempo. É testado pelo tempo. O tempo nunca venceu Abraão. O tempo foi um energético para a fé de Abraão. O tempo nunca venceu Noé. Deus sabe o tempo de agir, o tempo dele se manifestar. Então, meus amados, ele sabia quem ele colocaria nessa construção, quem ele chamaria para ser parte do corpo dele. Porque depois que uma obra é terminada, por exemplo, essa ponte na Austrália, você clica na internet, ela aparece. Foi em 1923 que começou essa obra, terminou em 1932. O nome desse homem chamado Ícaro Lopes Walker não foi apagado da história. Foi o único homem no mundo que encarou essa construção. Entendeu? Aquelas pedras que Josué colocou lá, nunca vai ser apagado. Você sabe o que eu estou fazendo aqui? Você sabe o que você está fazendo aqui nesta noite? Você está em memória diante de Deus. Quando você não vem para a ceia, não é lido, fazer isto em minha memória. A memória do Calvário. Quem pode apagar o Calvário? Quem pode apagar aquela obra? Quem pode apagar aquela manhã de ressurreição? Jamais será apagada. O maior ímpio, incrédulo, ateu do mundo, quando ele vai datar uma carta, ele tem que lembrar daquilo. Escreve assim. O quê? Hoje é 23. 24 de julho de 2020. O que ele está falando? 2020 do nascimento de Cristo. Ele tem que falar, porque o calendário prova, o calendário mostra. Ele não crê, mas que ele vai escrever uma carta, ele tem que datar a partir do nascimento de Cristo. Para você ver só,
como as pessoas são ignorantes. Não medita profundamente nas coisas que Deus fez, o que Deus está fazendo. E neste tempo, ele chama um homem e bota esse homem à prova. E bate ali, e bate aqui, e bate lá, e perde mulher, e perde filha, e é rejeitado pela sociedade, e ele é pobre, não tem cultura, e a coisa está pegando fogo ao redor do mundo, avivamento brana, e o mundo todo viajou 7 vezes ao redor do mundo, e criou pela palavra, parou a tempestade, levantou dezenas de mortos, e aí está. Deus, antes que esse homem levantasse o morto, antes que esse homem abrisse a palavra, ele passou pelos testes. Passou pelos testes da tentação. Desista desse ensinamento seu e você terá a maior igreja do mundo. Cheque de $1 milhão devolvia para o portador, devolvia para o que emitiu. Ele sabia a origem daquilo, ele sabia o que ia resultar naquilo. Passou por todos os testes. E quando ele passou pelos testes da perca de família, de rejeição do povo e da pobreza que ele viveu, ele disse que ele saiu da casa dele com 75 quilos para uma campanha. Quando ele voltou, sabe quanto ele pesava? 65. Para você ver só, uma campanha só, foi 10 quilos. Eu penso, meu irmão, 65 quilos menor do que eu. Eu tenho 75. Tira 10 quilos de mim para você ver que tamanho que eu fico. 65 quilos. Ele está aí na mensagem isso. Então não foi brincadeirinha. Para mim brincar com essa mensagem, para mim ficar famoso com ela, para mim querer pastorear o Brasil com ela, para mim querer o fulano de tal, projetar minha imagem, tá? Não, isso é a coisa mais séria que nós podemos abraçar na vida. A palavra revelada no tempo final. Cristo manifestado em sua igreja em carne humana. Deixa eu continuar aqui para terminar, senão... Pois é. Jesus Cristo veio do céu de glória, da glória até aqui para construir uma igreja, e o material que ele está colocando nela é testado pelo tempo. Você pode vir até ao altar e fazer uma confissão, mas quando ele encontra alguma bolha ou outro tipo de coisa onde o mundo sopra coisas vis em você, assim por diante, você não consegue suportar. Ele apenas coloca de lado. Deus quer uma igreja testada pelo tempo. Não alguém que é um cristão hoje e um apóstata amanhã, entra e sai, sobe e desce. Bolha é quando ele pega o material e deu uma falha na fundição. Então ele põe de lado. Você vem no altar arrependido, mas sempre tem uma coisinha lá fora que te chama a atenção. Então ele põe de lado isso. Tem que ser material sólido. Já vou terminando. Onde eu parei? Ah, tá. Vou virar essa página aqui, certo? Sim. Eu não sei onde eles estão, mas Deus tem seu material todo testado. Eu não sou legalista, não, gente. Preguiçoso no meu ministério vai voar. Comigo não vai caminhar, não. Tem que ser nego de peito. Dá vida por isso. Não, isso eu tenho uma natureza comigo. Se vamos fazer certo. Se eu vou fazer certo, não deixe quem quer fazer. Eu não sei de onde eles estão, mas Deus tem seu material todo testado. Um dia ele virá para tomar a frente. Sigam-me através das atmosferas, estratosferas e esfera, direto para a presença do Deus Todo-Poderoso.
Ele irá com sua igreja, testada pelo tempo. Este é o memorial para a sua igreja. Este é o memorial que Deus lhe deu. Ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai o traga. E todo aquele que vem a mim, Cristo disse, é um presente do amor de Deus. E Cristo o coloca em prova. E se ele suportar o teste, ele coloca na ponte a parte bem e lhe dá uma posição e o coloca lá sabendo que ele vai suportar até o fim da estrada. E ele disse, material testado pelo tempo, sobre esta pedra, não sobre a pedra do fanatismo, não sobre um monte de emoção, não sobre um monte de teologia da igreja, nem sobre alguma denominação, mas sobre esta rocha sólida. Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela vai ficar ali e será um memorial de sua graça na presença dos anjos. Você pensa que isso aqui é um cultozinho? E eu vim de Pirituba, a irmã veio de Jandira, outro veio de Caieiras, outro veio de Cajamar, e um pouco daqui, reunimos aqui para um culto. Está em memória diante de Deus. A mensagem que você está ouvindo e que eu estou pregando, esse tempo de adoração aqui está diante de Deus. Que você foi um pino, um parafuso, um material que ele pôs em teste. E o tempo foi passando, e nunca fragilizou aquilo. Provou que era um material do céu. Provou que era o material da graça. Provou que era o material da misericórdia. Então ele pegou aquele material e pôs na sua construção. A noiva está fazendo uma ponte para o céu e você é uma parte desta ponte. Aleluia! E ele disse, quando os anjos lhe perguntarem um dia, por que tu foste à terra? Os anjos perguntaram para ele, por que tu foste à terra? Ele se voltará e apresentará essa igreja sem falhas, sem mancha e sem ruga. Quando um arcanjo chega para ele, por que você foi na terra e fez carne? Vem cá, Arlindo, vem cá, igreja, aqui. Olha o resultado da minha ida na terra. Quem não tinha caminho para cá, eu abri o caminho. Quem estava perdido, eu salvei. Quem não tinha vida eterna, eu dei. Eles estão aqui, o motivo de eu descer na terra é para ficar em memória eterna. Essa igreja que sobe para casa com o poder da ressurreição de Cristo. Ele teve que fazer isso. Aquele construtor de pontes teve que construir a ponte. Ele tinha que fazer aquilo, ou perder sua reputação. Cristo terá uma igreja. Ele tem que fazer isso, pois ele veio à terra e se tornou carne, e habitou entre nós, e se fez pecado para que nós tornássemos justos. Ele tornou um de nós, para que, por sua graça, pudéssemos nos tornar ele. Ele veio tomar o nosso lugar como um pecador, para que pudéssemos ter seu lugar como filhos e filhas de Deus. Agora, eu tenho um assunto, vou deixar para domingo aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa. Quando essa ponte terminou, com 49 metros de largura, passava uma linha de trem por cima, locomotiva,
outra era uma rodovia. Ele pegou tudo que tinha de mais pesado, pôs em cima da ponte todas as locomotivas. Do outro lado, ele encheu de carro e falou assim: eu vou ser o primeiro a testar essa ponte. Porque se essa ponte ruir, eu sou responsável. Ele entrou sozinho na ponte e passou pela ponte com todo o teste que tinha para dar para a ponte permanece até hoje. Jesus, ele passou por esta ponte de morte, passou por essa ponte chamada inferno, passou por essa ponte chamada incredulidade, passou pela ponte chamada religião, passou por todas essas pontes e chegou aqui e disse: eu passei pela ponte chamada morte, eu venci. Eu passei pelo tempo, eu venci. Eu passei pela sepultura e eu venci. Agora estou aqui, eu já passei. Agora vocês venham. Pode tocar as músicas, a orquestra pode tocar, e os músicos podem tocar, e os corais podem cantar, os anjos podem glorificar, porque todos eles passarão pelo caminho que eu passei. Ele passou primeiro pelo caminho, diz: está provado que você não vai errar. Ele não sucumbiu no inferno quando pregou os espíritos em prisão. Ele não sucumbiu na sepultura. Ele saiu da sepultura. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Ele passou por todos os caminhos e provou: venham, eu já passei por eles. Eu já abri o caminho para vocês. Amém. Será que alguém está com medo ainda de passar por esta ponte? Eu não terminei a mensagem, não. Mas eu termino domingo, lhe garanto. Lhe garanto. Procurei não entrar com muito detalhe, mas eu só queria que vocês ficassem em pé e nós fizéssemos uma leitura para encerrar em 1 Samuel. Creio que é o capítulo 7, deixa eu ver minhas anotações aqui. Sete, 1 Samuel. Onze e 12. Os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo em Betcar. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem e chamou o seu nome Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. E assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Nação temida, nação que destruía tudo, mas levantou um Samuel e abateu todo aquele povo. Ele matou todos. Depois ele pôs uma pedra e disse: olha para essa pedra aqui, nunca será esquecida. E pôs o nome na pedra de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Enquanto aquela pedra estava lá, enquanto Samuel estava lá, nunca os filisteus voltaram mais. Enquanto esta mensagem viva, enquanto esta igreja viva que está aqui, nesta noite, permanecer aqui, nenhum incircunciso, nenhum filisteu terá vitória sobre esta igreja. Nem uma pandemia, nenhum diabo, nem a morte, nem o inferno, nada vai se apoderar dela,
Porque aqui está a mensagem de um profeta e aqui está uma pedra erigida. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe em nome do Senhor. Se você desejar, pode se assentar enquanto